Olá pessoal, hoje eu quero mostrar mais uma linda samambaia aqui da minha coleção e falar um pouquinho sobre o cultivo dela. Essa samambaia aqui é chamada popularmente de samambaia estrela cadente. Ela também é uma daquelas samambaias que suas folhas chegam a atingir mais de 1 metro de comprimento. Essa daqui tá bem grande, ela só não tá maior porque eu fiz uma limpeza nela. Então eu retirei todas as folhas mais antigas e deixei somente as folhas mais novas. E o destaque dessa samambaia fica por conta da folha. Ela tem uma folha bem diferente da folha de outras samambaias de metro. A folha dela não é totalmente lisa. Ela é toda desenhada, parecendo que a folha dela é composta por várias microfolhinhas. É uma samambaia bem diferente e ela fica linda quando o vaso dela tá bem cheio. Em relação aos cuidados, essa samambaia é bem fácil de cuidar. O cultivo dela é igual das outras samambaias, então ela vai gostar aí de um ambiente de sombra com bastante claridade, sem luz solar direta, porque samambaia não tolera pegar sol nas folhas. Essa minha fica aqui na varanda, não é o melhor ambiente porque venta bastante, mas ela se adaptou bem aqui. Tem aqui do lado dela o cantinho das orquídeas, tem várias outras plantas por aqui também e ela fica dependurada aqui nesse cantinho próximo à parede. O bom de ter outras plantas perto das samambaias é que acaba deixando o ambiente um pouco mais úmido e as samambaias gostam dessa umidade ambiente. Em relação ao plantio, essa minha samambaia ela tá plantada em um sistema de semi-hidroponia. Tá vendo a altura que tá os furos ali no vaso? Aquela parte de baixo ali é um reservatório de água. Aí eu fiz o seguinte, eu preenchi o fundo desse vaso até um dedo acima ali do furo de drenagem com o isopor. Coloquei uma manta de bidim ou manta de drenagem por cima desse isopor e coloquei o substrato por cima dessa manta de drenagem. Aí esse reservatório de água no fundo do vaso mantém o substrato levemente úmido sem deixar ele muito encharcado e a samambaia se desenvolve bem. Hoje em dia a gente já encontra aí vários vasinhos de semi-hidroponia no mercado para vender e ele é excelente, principalmente para quem não tem tempo de ficar regando as plantas e também para quem cultiva plantas em um ambiente muito seco. E o substrato que as samambaias gostam é um substrato rico em matéria orgânica, bem drenável e airável. Sabe aquele substrato que você pega ele, aperta ele na mão e ele fica soltinho? Esse é o substrato ideal para você cultivar a samambaia. Se você for plantar em semi-hidroponia, pode usar esse tipo de substrato puro. Agora, se você for plantar em um vaso comum, use ele misturado a um pouquinho de musgo esfagno. Aí vai manter esse substrato mais úmido e você não vai precisar fazer regas com tanta frequência na sua samambaia. E por falar em rega, a samambaia é uma planta que gosta de regas frequentes, mas ela não gosta de ficar com o substrato encharcado. Então, regue a sua samambaia sempre que o substrato já estiver secando. Não é bom deixar o substrato da samambaia secar por completo. Geralmente, quando ela está muito seca, ela fica ali com um tonzinho de verde claro nas folhas, sem aquele brilho, aquele viço. E se a gente deixa ela chegar nesse ponto para depois regar, com o tempo ela vai ficando com um aspecto feio na folha, com as folhas um pouco queimadas. Então sempre observe o substrato da sua samambaia e quando você perceber que ele está secando, faça a rega da sua planta. E com o tempo a gente vai aprendendo quantas vezes por semana a gente precisa fazer a rega da nossa samambaia. Essa minha aqui, por exemplo, eu rego ela dia sim, dia não, quando o clima está muito quente e a cada 2 dias, quando o clima está mais fresco. Em relação à adubação da samambaia, você pode usar aí um adubo do tipo NPK 10-10-10 ou então um NPK do tipo Osmocote, que é um adubo que eu gosto bastante e eu sempre indico aqui no canal. Eu uso aqui o Forticote 15912. É um adubo excelente, ele dura aí 5 meses no vasinho da planta, sem a gente precisar repor. E o melhor desse adubo é que ele não queima as raízes da samambaia. Eu vou deixar o link desse adubo no primeiro comentário fixado para quem quiser conhecer.
E as mudas dessa samambaia são feitas a partir da divisão de touceira. Geralmente é bom a gente fazer mudas de samambaia quando a gente vai replantar, que aí a gente retira ela do vaso e já faz a divisão da touceira. E em relação a pragas e doenças, as samambaias são muito suscetíveis aos pulgões e cochonilhas e também às lagartas. É sempre bom a gente ficar de olho na nossa samambaia e sempre quando a gente ver o menor sinal de ataque de alguma dessas pragas, a gente já faz a prevenção. Se for um ataque pequeno de pulgão ou cochonilha, dá para controlar usando uma calda de detergente ou então uma receitinha de água oxigenada volume 10. Eu vou deixar o link do vídeo aqui nos cards e também na descrição, onde eu mostro a aplicação da calda de detergente e também da receitinha de água oxigenada nas plantas. Depois vocês vão lá conferir como combater os pulgões e cochonilhas nas samambaias e também em outras plantas. Agora, se for um ataque muito grande de pulgão e cochonilha, você vai precisar usar um inseticida. E em relação a lagartas, é a mesma coisa. Se for um ataque pequeno, você pode fazer a catação manual e colocar essa lagarta em uma árvore bem distante da sua casa. Agora, se for um ataque muito grande, você vai precisar usar também um inseticida para controlar. Então, essa é a samambaia estrela cadente, uma samambaia linda e bem fácil de cultivar. Me conta aí nos comentários o que você achou dessa samambaia e se você tem ela aí no seu cultivo. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, que seu like é muito importante para mim. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Para fortalecer a criação de conteúdo desse canal, clica no botãozinho do valeu embaixo do vídeo e faça a sua contribuição. Gratidão a você que assistiu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!